Olá, tudo bem contigo? Continuando então nosso estudo sobre a legítima defesa, o primeiro ponto que trato nesse vídeo é sobre a possibilidade da legítima defesa em face da agressão oriunda de um inimputável. Há quem discuta e defenda, neste caso, que não haveria uma legítima defesa, mas sim um estado de necessidade, uma vez que o inimputável ele não tem condições, o mesmo controle dos seus atos. Imaginemos uma pessoa com uma grave enfermidade mental, então sofre um surto e começa a agredir os que estão ao seu redor. Então haveria estado de necessidade, uma vez que o direito ele ampara os dois bens jurídicos, o inimputável, assim como o que está sendo agredido. Porém, aqueles que advogam pela legítima defesa entendem que, apesar dessa circunstância diferenciada, estamos ainda diante de um injusto, de uma agressão injusta. Com a ressalva trazida por Hungria e que Rogério Greco também entende dessa forma, que não há que se falar nesse caso aqui de uma legítima defesa conforme utilizada em meios, vamos dizer assim, comuns. Ou seja, há que se ponderar o máximo cuidado no exercício desse direito, inclusive ponderando a possibilidade de se retirar, de ignorar essa agressão. Quer ver um exemplo? Imaginemos que então alguém perseguido está sendo agredido por uma criança de 11 anos, que ali diante dos seus companheiros quer se mostrar. Bom, perceba que não há nada de reprovável nessa vítima ela se retirar da situação, em vez de agir. Ok? Com essa ponderação, com essa observação, ainda estaria caracterizada a legítima defesa. Ok? Bom, passado esse ponto, o que seria chamada legítima defesa recíproca? Ela é impossível. Diferente do estado de necessidade, onde dois indivíduos podem estar aí concorrendo, defendendo seus bens jurídicos, atuando um contra o outro, não há que se falar em legítima defesa recíproca, porque um dos pressupostos, como já vimos, é uma agressão injusta. Ora, é impossível que duas pessoas estejam se agredindo injustamente, ok? Ou seja, um está agredindo injustamente, o outro também. Pressupõe-se que, para a legítima defesa, um desses não possa estar agredindo injustamente. Então, é impossível falarmos de legítima defesa recíproca. Diferente do caso de uma legítima defesa real contra uma putativa. Então, imaginemos que alguém inicie uma conduta imaginando-se em agressão, sendo agredido por alguém. E esse alguém, então, sendo atacado ali por aquele que está enganado, defende-se. Então, estamos diante de uma legítima defesa real contra uma legítima defesa, putativa. Isso é possível. Legítima defesa versus estado de necessidade. Não há que se falar também. Por quê? Ora, mais uma vez voltamos ao conceito. Se a legítima defesa tem por pressuposto uma agressão injusta, não há que se falar nessa conduta contra um estado de necessidade que por si só é amparado pelo ordenamento jurídico. Ainda, vamos falar sobre o excesso. Muito importante, nós sabemos pelo artigo 23, parágrafo 1º, que o excesso, em qualquer das discriminantes, é punido, seja ele culposo ou doloso. Vamos falar aqui do excesso na legítima defesa. É importante entendermos que há um marco a ser observado. Que marco é este? Para demonstração ou não de eventual excesso. É a cessão da agressão. Uma vez que a agressão cessa, uma vez que o agredido consegue fazer cessar a agressão, a partir desse ponto, qualquer atitude é excesso. A questão é se esse excesso será culposo ou doloso. Bom, podemos imaginar o excesso doloso em duas situações. A primeira, quando o agente, depois de fazer cessar a agressão, ele continua o ataque, porque realmente ele deseja continuar o ataque. Então, esse é o excesso doloso propriamente dito. Podemos falar também
ainda no dolo, do excesso provocado por erro de proibição indireto. Ou seja, após cessar a agressão injusta, o agente continua os seus atos acreditando que o ordenamento jurídico o ampara. Então, por uma falsa ou errônea compreensão do direito, ele permanece a sua atitude e a sua conduta. Então, estamos diante de um excesso doloso por erro de proibição indireta. O erro, ou melhor, o excesso culposo, por sua vez, pode ser oriundo de um erro de tipo, com base no artigo 20, parágrafo 1º, ou seja, o agente, ao avaliar mal a situação, ele se excede. Perceba aqui que é um dolo, ok? Porém, por elaborar em erro, será punido como culpa imprópria, nos termos do parágrafo 1º do artigo 20 do Código Penal, infine, ou seja, diz lá que o resultado provocado por erro, ele exclui o dolo, e sendo inexcusável, responde o agente pela culpa, por crime culposo. Perceba que aqui falamos de culpa imprópria porque, na verdade, o agente agiu dolosamente, mas a norma denomina este excesso como culposo, ok? Bom, e também é possível que o excesso culposo ele decorra de um erro de cálculo quanto à gravidade ou modo de execução. Se eu estiver diante de uma ausência da observância do dever objetivo de cuidado, eu estou diante da culpa própria. E esse excesso será punido conforme prevê a lei. Bom, é importante nós falarmos ainda do chamado excesso intensivo ou extensivo. O intensivo é aquele que recai sobre a força, o ímpeto com que a legítima defesa é exercida. Diferente do extensivo, que é aquele que expande, ele vai além, ele ultrapassa o marco que nós já mencionamos, que é a cessação da agressão. Ok? Então, excesso intensivo tem a ver com a força, o ímpeto com que o agente age, e o extensivo que, por sua vez, está relacionado com a continuidade após a cessação da agressão. Excesso na causa, muito importante esse ponto. O excesso na causa é uma patente desproporção entre a reação da vítima em relação à agressão provocada. Um exemplo da doutrina seria, por exemplo, alguém que, para evitar que o maço de cigarro seja furtado, ele então agride violentamente a ponto de deixar a princípio agressor desacordado. Perceba que não há que se falar em legítima defesa aqui. Há um excesso na causa. A causa não justifica a reação. Dentro desse ponto, muito importante, porque na data de hoje, estou gravando esse vídeo no dia 13 de março de 2021, o Supremo Tribunal Federal, então, em plenário virtual, a unanimidade decidiu acerca da chamada tese da legítima defesa da honra. Unanimamente, o Supremo, então, na DPF 779, de relatoria do ministro Dias Toffoli, decidiu que é incompatível com a Constituição Federal a chamada tese da legítima defesa da honra, ou seja, a alegação de que, para defender a sua honra, em virtude de uma traição, de um adultério, de alguma decepção amorosa, o agente então ceife a vida ou lesione gravemente aquele ou aquela que lhe frustrou ou, em tese, a honra. Okay? Então, diz a decisão que é inconstitucional tese da legítima defesa da honra, pois contraria princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Ok? Então, ainda dentro do excesso na causa, encaixa-se perfeitamente. Essa tese que outrora, décadas atrás, foi muito utilizada no contexto do tribunal do júri. Ok? E o excesso exculpante. O que seria o excesso exculpante? Que não se confunde com o excesso culposo.
No culposo nós vimos a inobservância de um dever objetivo de cuidado, né, uma imperícia, uma imprudência, um afobamento ou um erro de tipo, um erro de tipo que leva o agente a responder por uma culpa imprópria. No excesso exculpante, estamos diante de uma situação em que primeiro que não há uma previsão normativa acerca dele. Trata-se de uma excludente da culpabilidade, uma excludente supralegal. E por que ele exclui a culpabilidade? Porque nós não estamos falando de uma reação correta, mas uma reação que ela decorre, o seu excesso decorre de uma perturbação na consciência e na compreensão, um pavor, um medo, um estresse tamanho que leva o agente a realmente exceder e além do que ele poderia. Por conta disso, fala-se aqui em uma inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, apesar de o ato ser típico, ser ilícito, não há que se falar aqui em exigibilidade, ou seja, diante daquela situação de pavor e medo, o homem médio, o ser humano médio, agiria da mesma forma, ok? Então, podemos dizer assim que há uma perturbação mental que leva, em alguns casos, e logicamente isso tem que ser sopesado caso a caso, leva à exclusão da culpabilidade. Então, o excesso exculpante está relacionado a uma perturbação mental, um pavor, uma reação descontrolada, a ponto de excluir a culpabilidade em virtude da inexigibilidade de conduta diversa. Passando o excesso, vamos agora para outros tipos de legítima defesa, a chamada legítima defesa sucessiva. O que seria isso? O agente ele atua em legítima defesa, porém ele se excede. E ao se exceder, o outrora agressor agora passa a se defender legitimamente. Então o A, sendo agredido pelo B, reage e faz cessar a agressão. No momento que ele faz cessar a agressão, ele agora retoma e continua seus atos agredindo o B. O B agora, ele pode, na sua reação, invocar a legítima defesa. Então perceba que um estava em legítima defesa, deixa de praticá-la e o outro começa a praticá-la. Legítima defesa sucessiva. Não confunda com a recíproca, que é impossível no nosso ordenamento. Legítima defesa e aberratio rictus, ou erro na execução. Vamos aplicar o artigo 73, ou seja, vou considerar as características, as circunstâncias daquele que deveria ter sido atingido. Então, imaginemos que o A, ao se defender, efetuou disparos e um desses atinge terceiro. Esse terceiro vem a falecer. Bom, aqui estamos diante de um erro na execução. Conforme o 73, conjugado com o parágrafo 3º do artigo 20, eu vou considerar as circunstâncias da vítima virtual e não da real. Esse agente estará então acobertado pela legítima defesa, o que não o exime de eventual responsabilidade civil, mas não há que se falar em responsabilidade penal. Importante ainda uma alteração legislativa que ocorreu com o chamado pacote de crime, em que a Lei 13964 de 2019 acrescentou o parágrafo único ao 25, cuja redação é a seguinte: observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Ora, primeiro ponto importante, não há de fato nenhuma novidade. Esse já era o entendimento da doutrina e jurisprudência. O que quis o legislador aqui foi explicitar esse entendimento. Trata-se aqui de situação em que o agente de segurança pública, agindo em legítima defesa de terceiro, eventualmente vem a matar ou lesionar gravemente aquele que está agredindo a vítima, ok? E por que isto? Por que aqui, por exemplo, não é possível falar em estrito cumprimento do dever legal desse agente público de segurança?
porque não há em nosso ordenamento, em regra, o estrito cumprimento do dever de matar, salvo a pena de morte oriunda de ato de guerra declarada nos termos da Constituição Federal, não há que se falar. Então, o que sobra aqui? Qual a discriminante que pode ser utilizada e invocada? A legítima defesa de terceiro. Bem tranquilo, pacífico. A lei veio só explicitar o que já ocorria. Por fim, ofendículos. O que seriam os ofendículos? Basicamente são armadilhas, são aparelhos predispostos que têm por objetivo evitar agressões ao patrimônio, mesmo à vida. Exemplo, uma cerca elétrica, aqueles dispositivos que são colocados em cima dos muros, com o intuito de evitar que alguém pule, que alguém atravesse o muro. A questão aqui, primeiro, é entendermos que isso é legal, isso é correto dentro das normativas. No exemplo da cerca elétrica, é possível que ele seja visível, que haja sinalização, a voltagem seja adequada. Então, isso é legal, é possível. Okay? A questão aqui seria uma discussão sobre estarmos diante de um estado de necessidade, ou, como diria a Hungria, uma legítima defesa pré-ordenada, ou seja, aquela legítima defesa que se antecipa a eventual agressão injusta. Então, dentro desse entendimento, nós estaríamos diante de uma legítima defesa, ainda que não há uma agressão atual ou iminente, perceba? Há uma construção aqui de raciocínio, e quem pode ser utilizado aqui como exemplo de defensor dessa tese é o Nelson Hungria, o grande penalista. Mas há também a compreensão que estamos diante aqui de um exercício regular de direito para a defesa do seu patrimônio, para a defesa da sua vida. Então, o particular poderia se utilizar desses chamados ofendículos, ok? Que são esses mecanismos predispostos que atuam sim na proteção para evitar determinado tipo de mal, ok? E aqui nós encerramos a análise dessa excludente legítima defesa. No próximo vídeo falaremos do exercício regular de direito e do estrito cumprimento do dever legal, ok? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo, compartilhá-lo, comentá-lo, ok? E até o nosso próximo vídeo.